Boa noite. Hoje nesse podcast vamos falar sobre perícia contábil, especificamente a NBC-TP 01, Norma Brasileira de Contabilidade. O grupo contém os seguintes alunos: Alisson, Eduardo, Guilherme e Regis, e professor Victorino Rosso, da UPF. FIAC Ciências Contábeis. O objetivo esta norma estabelece procedimentos técnicos científicos a serem observados pelo perito quando realizar a perícia contábil no âmbito judicial e extrajudicial. Conceito: a perícia contábil é o conjunto de procedimento técnico-científico destinado a levar à instância decisória elementos de prova necessário a subsidiar a definição do fato analisado, mediante laudo pericial contábil, parecer pericial, em conformidade com as normas jurídicas e profissionais e com a legislação específica. O laudo pericial contábil e o parecer pericial contábil têm por objetivo analisar a perícia deferida. A perícia contábil é exclusiva de contador em situação regular em Conselho Regional de Contabilidade. A perícia judicial é exercida sob a tutela do Poder Judiciário. A perícia extrajudicial é exercida no âmbito arbitral, estatal ou voluntário. A perícia arbitral é feita sob o controle de lei de arbitragem e pelos regulamentos das câmaras de arbitragem. Perícias oficial e estatal são executadas sob o controle de órgãos do Estado. Perícia voluntária é contratada espontaneamente pelo interessado ou de comum acordo entre as partes. Planejamento. O planejamento da perícia é a etapa do trabalho pericial, no qual o perito estabelece a metodologia que vai executar. Objetivos da perícia são: obviamente, conhecer o objeto e a finalidade da perícia. Desenvolver um plano de trabalho onde são especificadas as diretrizes e procedimentos a serem adotados na perícia. Que o trabalho seja cumprido no prazo estabelecido. Identificar potenciais problemas e riscos que possam vir a ocorrer no andamento da perícia. Identificar fatos importantes para a solução da demanda de forma que não passem despercebidos. Identificar a legislação aplicável ao objeto da perícia. Estabelecer como ocorrerá a divisão de tarefas entre os membros da equipe de trabalho se o perito necessitar de auxiliares. Desenvolvimento dela. O perito pode convidar assistentes técnicos para uma reunião de trabalho para dar conhecimento do trabalho pericial a ser feito. Ao identificar a etapa de elaboração e planejamento, todas as diligências necessárias e identificadas e aplicáveis para assim poder determinar a natureza do trabalho a ser executado. O planejamento deve ser realizado pelo perito nomeado, ainda que o trabalho venha a ser realizado de forma conjunta. O planejamento deve ser de modo que facilite o entendimento dos procedimentos e sirva de orientação adequada para a execução do mesmo. O planejamento deve ser revisado e atualizado. Equipe técnica. Quando a perícia exigir trabalho de terceiros, o perito indicado deve permanecer supervisionando toda e qualquer atitude. Cronograma. O planejamento tem início antes da elaboração da proposta de honorários. Para apresentá-la, a necessidade de se especificarem as etapas do trabalho e as que possam surgir quando a execução do trabalho pericial. O plano de trabalho deve conter todas as etapas a serem feitas, como diligências, deslocamento, trabalho terceiro, pesquisa, cálculo, planilha, resposta aos quesitos, reuniões com os assistentes, prazo para apresentação do laudo pericial contábil ou oferecimento do parecer pericial contábil. Termos e atos. Termo de diligência é o meio do qual o perito cumpre a determinação legal ou administrativa e solicita que sejam colocados à disposição livros, documentos, coisas, dados e informações necessárias. O termo de diligência serve para formalizar e comprovar o trabalho de campo. Deve ser feito pelo perito e ser encaminhado a quem necessita. O perito deve definir prazo para o cumprimento da solicitação pelo qual foi requisitado. Caso ocorra a negativa da entrega dos documentos requeridos, o perito deve ir diretamente a quem o nomeou, explicando o que aconteceu e solicitando as providências.
O termo deve conter os seguintes itens: identificação do solicitante, identificação das partes ou dos interessados, identificação profissional do perito, indicação do que está sendo elaborado nos termos desta norma, indicação detalhada dos documentos, coisas, dados e informações, indicação do prazo e local para exibição do documento solicitado e, para finalizar, local, data e assinatura. Tudo quanto é debatido nas reuniões realizadas pelo perito pode ser lavrado em ata, a qual será assinado pelos presentes, que receberão uma via da mesma, e uma das vias deve ser juntada com o laudo. Execução. Ao ser intimado para dar início aos trabalhos periciais, o perito nomeado deve comunicar às partes e aos assistentes técnicos, como foi dito antes, data, local, início e tudo que for necessário. Caso não haja dados suficientes para a localização dos assistentes, a comunicação deve ser feita aos advogados das partes, e caso esses também não tenham sido informados, a comunicação deve ser feita diretamente ao juiz. Assim que formalizada a sua contratação, pode o assistente técnico manter contato com o perito, colocando-se à disposição para cooperar no desenvolvimento do trabalho. O perito nomeado deve assegurar aos assistentes técnicos o acesso aos autos e aos elementos de prova arrecadados durante a perícia, indicando local, data e hora para exame de tudo que for feito, como comentado já nesse podcast. Os assistentes técnicos têm o dever inalienável de colaborar para a revelação da verdade e comportar-se de acordo com a boa-fé, além de cooperar entre si e com o perito nomeado, para que se obtenha o resultado da perícia em tempo razoável. Os assistentes podem entregar ao perito nomeado cópia do seu parecer prévio, planilhas, memórias de cálculo, informações e demonstrações. O assistente também pode, logo após a sua contratação, manter contato com o advogado da parte que o contratou, requerendo o dossiê completo do processo para conhecimento dos fatos e melhor acompanhamento dos atos processuais. O perito, enquanto estiver da posse do processo ou de documentos, deve zelar por sua guarda e segurança e ser diligente. Para a execução da perícia, o perito deve ater-se ao objeto e ao lapso temporal da perícia a ser realizada. Mediante termo de diligência, deve solicitar todos os documentos que forem necessários. O perito pode utilizar os meios que lhe são facultados para a legislação e as normas concernentes ao exercício de sua função, com visitas a instruir ao laudo pericial contábil ou parecer pericial, com as peças que julgar necessária. Só um minutinho, vamos lá. Procedimentos. Os procedimentos periciais contábeis visam fundamentar o laudo pericial contábil e o parecer pericial contábil e abrangem total ou parcialmente, segundo a natureza e a complexidade da matéria, exame, vistoria, indagação, investigação, arbitramento, mensuração, avaliação, certificação e testabilidade. Exame e análise de livros, vistoria, diligência que objetiva a verificação e a constatação de situação, indagação é a busca de informações mediante entrevista, investigação é a pesquisa que busca constatar o que está oculto, arbitramento é a determinação de valores, quantidades, solução, mensuração é o ato da qualificação e quantificação física de coisas, bens, direitos e obrigações, avaliação é o ato de estabelecer o valor de coisas e bens, direitos, obrigações, despesas, receitas, etc. Certificação é o ato de atestar informação obtida na formação de prova pericial. Testabilidade é a verificação de elementos juntados aos autos e o confronto com a premissa estabelecida. Laudo pericial contábil e parecer pericial contábil. Concluídos os trabalhos periciais, o perito deve apresentar o laudo pericial. O assistente técnico pode oferecer seu parecer pericial também, obedecendo aos respectivos prazos legais e contratuais. O perito, depois de protocolado o laudo, pode fornecer cópia aos assistentes técnicos. O assistente não pode validar o laudo pericial quando o documento tiver sido elaborado por leigo ou profissional de outra área. Neste caso, deve oferecer o parecer pericial contábil sobre a matéria periciada.
O laudo e o parecer devem ser elaborados somente por contador ou pessoa jurídica, se a lei permitir que estejam devidamente registrados e habilitados. A habilitação é comprovada por intermédio da certidão de regularidade profissional emitida pelo CRC, Conselho Regional de Contabilidade, ou Cadastro Nacional de Peritos Contábeis do Conselho Federal de Contabilidade, CFC. O laudo pericial ou o parecer são documentos escritos que devem registrar conteúdo, participação e as minudências que envolvem a seu objeto e as buscas de elementos de prova necessários para a conclusão desse trabalho. Os peritos devem consignar, ao final desse laudo, de forma clara e precisa, as suas conclusões. Apresentação do laudo pericial contábil e do parecer pericial. Eles são conduzidos pelo perito nomeado e pelo assistente, que devem adotar padrão próprio, respeitando a estrutura prevista nas disposições legais. A linguagem adotada pelo perito deve ser clara, as respostas objetivas e completas, respeitando as normas brasileiras de contabilidade. Tratando de termos técnicos, deve ser acrescentados seus conceitos doutrinários, sentido a que alcance cada termo técnico, além de esclarecimentos adicionais ou em notas de rodapé. O perito deve elaborar o laudo e o parecer utilizando palavras ou expressões idiomáticas. O laudo e o parecer devem contemplar o resultado final, alcançado por meio de elementos e provas arrecadados por intermédio de peças contábeis ou de outros. Forma circunstanciada. É a redação efetuada com cautela em relação aos procedimentos e resultados obtidos no trabalho pericial, que sejam definidos de forma clara o propósito da perícia. Resumo dos autos. São relatos ou transições sucintas que resultam em leitura compreensiva aos fatos relatados. Diligência. Atos adotados pelo perito. Comunicação às partes e seus assistentes na busca de documentos, dados e outros. Critério. É a faculdade que tem perito de distinguir como proceder os fatos alegados. Método. É uma forma de análise técnica ou científica de valorização de elementos que construíram a demanda. Conclusão. Exponência da matéria, indicando suporte técnico-científico que justifica as conclusões que chegaram até o perito ou assistente. Apêndices seriam os documentos, elaborados pelo perito contábil. Anexos são os documentos entregues por terceiros para complementar as provas e argumentações. Esclarecimentos são informações dadas pelo perito a pedido de esclarecimento sobre o trabalho pericial. Nas conclusões do trabalho, os peritos devem considerar as seguintes informações: omissão de fatos onde o perito não pode emitir nenhum fato encontrado, liquidação de sentença, avaliação patrimonial. Pode ser que seja necessária a apresentação de alternativas, que assim podem ser condicionadas às teses apresentadas. As conclusões podem referir-se à resposta. A conclusão pode ser explicada referente ao objetivo da perícia sem determinar quantidade. E para finalizar aí nosso trabalho, esse podcast aí falando sobre perícia, o laudo deve conter identificação de procedimentos, síntese do objeto da perícia, resumo de auto, análise realizada, métodos científicos para os trabalhos periciais, relato de diligências, transcrição dos quesitos para o laudo pericial contábil e conclusão. E assim concluímos esse podcast de hoje. Muito obrigado a todos e até a próxima.